Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso encontro semanal no programa Mitologar. Estamos falando sobre mitologia chinesa e hoje nós vamos falar sobre a deusa Guan Yin, ou a deusa da misericórdia ou compaixão na mitologia. Bom, Guan Yin é reverenciado como divindade da compaixão, da misericórdia, personificando todos esses atributos em forma física. Ela tudo vê, tudo ouve, tudo invoca por seus seguidores em momentos de incerteza, desespero e apreensão. Guan Yin tem uma origem na figura hindu, conhecida como Avalokitesvara, cujo mito se difundiu pela China durante a disseminação do budismo, entrelaçando-se com as tradições locais em um processo denominado de sincretismo. É mais ou menos o que aconteceu entre a religião africana, de matriz africana, que veio para o Brasil, que se mistura com a religião católica e aí forma a religião Umbanda, né? Para podermos entender como que se dá essa crença, essa divindade, né, na modernidade Guan Yin. Embora ela possa assumir tanto aspectos masculinos quanto femininos, na tradição chinesa é mais frequentemente retratada como uma figura feminina. Mais ou menos, né, a origem, né, vai dizer que com a introdução do budismo, a devoção a Guan Yin chega à China no século I depois de Cristo e posteriormente foi adotada pelo Japão através da Coreia após a introdução inicial do budismo no século VII. As representações de Bodhisattva na China até a dinastia Song, incluindo a dinastia Song do Norte e do Sul, costumavam ser de natureza masculina. Geralmente é aceito que Guan Yin se originou da figura sânscrita Avalokitesvara, que é sua forma masculina, uma vez que todas as representações desse Bodhisattva eram masculinos. Só lembrarmos, né, da mitologia hindu. Imagens posteriores passaram a incorporar atributos tanto femininos quanto masculinos, pois segundo o Sutra do Lótus, o Bodhisattva tem o poder mágico de alterar sua forma para aliviar o sofrimento. Assim, Guan Yin transcende as limitações de gênero de acordo com o Mahayana, ao qual o budismo chinês faz parte. Como descrito no Sutra do Lótus, Bodhisattva Kuan Shi Yin tem uma capacidade de assumir diversas formas para guiar os seres em direção à salvação. A representação de Guan Yin na China acabou por adquirir uma interpretação exclusivamente feminina, mais ou menos pelo século XII, durante a dinastia Ming. A lenda santa budista Mao Shan, que viveu por volta de 700, é frequentemente associada a Guan Yin, fortalecendo a imagem de Bodhisattva como uma figura feminina, né, da divindade como uma figura feminina. Nos tempos modernos, Guan Yin é frequentemente representada como uma bela mulher vestida de branco, representação que deriva da sua forma anterior, conhecida como Pandaravasni. Em sânscrito, ela é chamada de Padmapani, que significa nascida do lótus, em referência ao lótus, símbolo de pureza, paz e harmonia. Não é à toa que muitas pessoas querem ter a planta lótus na sua casa, né? Que tem essas simbologias extremamente importantes, né? Que é, vamos assim dizer, que é o beabá da necessidade humana, né? É o beabá da necessidade humana para a gente poder viver, né? Outra interpretação sugere que ela pode ter se originado do taoísta imortal Shi Hang Zhen, uma figura taoísta perfeita, conhecida por sua compaixão e dedicação a ajudar os necessitados. Guan Yin é reverenciada tanto por taoístas quanto por budistas no Ocidente, sendo comumente conhecida como deusa da misericórdia. Seus símbolos. A iconografia de Guan Yin geralmente representa uma túnica branca fluindo, simbolizando a pureza, e frequentemente ostenta colares que evocam elementos da realeza indiana e chinesa. Em sua mão direita segura uma jarra de água
que é comparável ao vaso sagrado que representa a água pura, o néctar da vida, compaixão e sabedoria. Já na mão esquerda, segura um ramo de salgueiro, usado para espalhar o néctar divino sobre os devotos, abençoando-os com paz física e espiritual. O salgueiro também simboliza a capacidade de flexibilidade sem quebrar, sendo utilizado em rituais xamânicos e com propriedades medicinais. Sua coroa muitas vezes incorpora a imagem de Buda Amitabha, sua mestra espiritual, antes de se tornar Bodhisattva, antes de se tornar uma divindade, né? Em algumas representações, um pássaro, frequentemente uma pomba, alude à fecundidade e voa em direção a Guan-yin. Além disso, um colar ou rosário está associado às suas preces, né, a Buda por socorro, onde cada conta simboliza todos os seres vivos. E o ato de girar as contas representa Guan-yin guiando esses seres para fora do ciclo de sofrimento e renascimento, em direção ao Nirvana, expressando assim a ideia da iluminação. E aí, nós vamos entendendo que esse personagem, ele mais do que uma estrutura de consciência de misericórdia, é um ser que transita, vamos assim dizer, é mais fácil, transita entre ações concretas de vida, práticas de vida, que geram misericórdia, benevolência, compaixão. E essas práticas são copiadas pelos humanos, obviamente, né? Uma história sobre ela, né? A história sobre Miao Shan e sua transformação em Guan-yin. Antes de tornar a deusa da compaixão ou da misericórdia, Guan-yin era conhecida como Ao Shan, Miao Shan, uma jovem filha do rei Zhuang Shu e sua esposa Lady Yin. No entanto, desde a pequena idade, Mao Shan demonstrava singularidade que destacava das demais garotas. Assim que aprendeu a falar, começou a recitar sutras budistas. Conforme Ao Shan cresceu, chegou o momento em que seu pai considerou casá-la com um poderoso senhor. No entanto, ela expressou seu desejo de tornar uma freira budista e recusou o casamento. Ela concordaria apenas sob a condição de que isso ajudasse a resolver 3 grandes problemas: sofrimento decorrente da velhice, da doença e da morte. Incapaz, de encontrar um pretendente que aceitasse essas condições, seu pai finalmente permitiu que ela se juntasse a um templo budista, embora tenha ordenado que os monges a sobrecarregassem com as tarefas mais árduas, na esperança de desencorajá-la. Assim, Miao Shan trabalhou incansavelmente dia e noite sem descanso. Para desagrado de seu pai, os jovens animais da floresta que cercavam o templo começaram a ajudá-la nas tarefas, comovidos pela sua situação. Quando seu pai soube que Miao Shan estava recebendo ajuda, ficou enfurecido e ateou fogo ao templo. Contudo, Miao Shan apagou as chamas com as próprias mãos. Diante disso, acreditando que sua filha estava possuída por um demônio, o rei a condenou à morte. No dia da execução, Miao Shan se dirigiu humildemente ao local. No entanto, quando o carrasco baixou o machado para cortar seu pescoço, o machado se despedaçou em 1000 pedaços. Sua espada também se quebrou e as flechas de seu arco se desviaram de seu alvo. Diante de tantos impedimentos, Miao Shan perdoou o carrasco, permitiu que ele a matasse e absorveu o karma de suas ações, livrando-o de pagar pelas consequências de sua morte na vida após a morte. Ao chegar ao inferno, a terra ao seu redor se encheu de flores, desabrochando. Comovida pela visão das almas sofredoras ao seu redor, Miao Shan chorou de tristeza. Ela liberou toda a energia kármica positiva que acumulara e permitiu que milhões de almas escapassem do inferno. Yan Wang, temendo que o colapso de seu reino, permitiu que ela retornasse à Terra como um ser iluminado, Guan Yin.
Então nós vamos entendendo que esse personagem, ele é a fonte real de inspiração. Quando nós falamos fonte real de inspiração, eu estou falando de uma pessoa, de um personagem que ele tramita entre o divino e o humano, mostrando práticas de vida, práticas de atenção, práticas de convivência, motivadas pela única verdade realmente importante: misericórdia, compaixão. Por quê? Porque isso vai marcar todo a ideia, a história, o personagem, os símbolos, sua postura enquanto divindade, né? E aí nós vamos entendendo que algumas coisas batem com muitas crenças ao longo do mundo. Não necessariamente a crença da mitologia chinesa, né? Como estão falando. Mas você consegue entender, ver, traçar um paralelo com muitas figuras de outras divindades que levam este perfil a cabo. O que é um perfil a cabo? É, por excelência, o seu próprio significado. Por exemplo, quando você fala assim, a pessoa, fulano de tal, ele é muito humilde. Ele está levando a cabo o significado de humildade. Ele é a humildade. A pessoa é alegre, ele veste, aquilo incorpora-se, faz parte dele ser alegre. Da mesma forma, podemos traduzir isso, de certas formas, né, que nós chamamos de qualidades, dons. Da mesma forma, o oposto disso, o mau caratismo, a falta de moralidade, tudo isso também é o que veste, é o que nos faz ser como pessoas. Portanto, o que nos vestes, as vestes que nós colocamos, são os vestes, como a mitologia chinesa coloca, tem que ser vestes de moral ilibada, de verdade, porque você está, de certa forma, se espelhando numa divindade, você puxa a tônica da qualidade. E eu viro e pergunto, nós temos dons, nós temos qualidades, né? Assim como nós temos vários defeitos. Qual que pesa mais? As qualidades ou os defeitos? Se nós pensarmos friamente, é claro que os defeitos vão pesar mais. Mas, na verdade, o que deveria pesar é as qualidades. Tanto que, se você parar para pensar, que eu creio que esse será o próximo tema, se não for esse o próximo programa, no outro programa, o papo é: por que a maldade faz tanto barulho em vez das coisas boas, né? Do benigno, do que é bom? Porque o que é bom, muitas das vezes é feito de boca fechada. Sabe aquele ditado? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo? É essa linha de pensamento. Só que o que acontece? A maldade que a mão direita faz, a esquerda está acenando a 100 km por hora. Então o que acontece? É óbvio que a maldade ela tende a ser muito mais expressiva. Ainda mais num mundo em que nós vivemos de sensacionalismo, quanto mais eu choco você com alguma informação, algum acontecimento, mais ibope aquilo tem. Mais é compartilhado, mais é comentado, mais é curtido. Então pesa. Então nós temos aquela sensação de que o mundo governa a maldade. Mas não é. Não é. Por quê? Porque se a bondade, como ser mitológico, mostra que conduz a sua vida, conduz a nossa vida, conduz o nosso ser e estar, o nosso existir como pessoa, você tem que mostrar qual é a coisa boa que você está fazendo. Tem gente que ajuda associações, ONGs, orfanatos, asilos, dá de comida a animais de rua, dá de comida a moradores de rua, veste moradores de rua. É voluntário em hospital, em asilo, em creche, em orfanato. Só que isso não aparece. Por que não aparece? Porque parece que nós temos vergonha de mostrar qualidades,
mostrar as coisas boas que nós fazemos. Nós precisamos mostrar as nossas coisas boas, porque aí acontece, como as coisas boas são muito pacatas, muito obscurecidas pela timidez, né? Os holofotes não estão em cima, destaca-se a maldade. Psicologicamente, nós vamos entender algumas coisas sobre o mito, né, do juízo final e a ideia de misericórdia. Perguntas sobre esse aspecto do juízo final e a ideia de misericórdia leva a um terreno complexo, que entrelaça religião, filosofia, psicologia, antropologia. Para responder, é necessário considerar os fatores da cultura de um povo, a história da época, como que a cultura e a história ele cria e recria situações, como essas situações impactam a vida das pessoas, as pessoas impactam também os acontecimentos, esses acontecimentos começam a ganhar corpo, forma, nome, mito. É assim que, basicamente, é assim que esses acontecimentos, né, do mito, da história, vai moldando a nossa vida. Veja bem, o mito como um juízo final. Como esse mito de juízo final está presente em qualquer tipo de religião, independente de qual seja ela acaba sendo uma narrativa extremamente poderosa, porque evoca uma série de emoções, reações na nossa psique. Como que essa coisa molda a gente? Primeiro, ansiedade e incerteza. A ideia de ser julgado por suas ações, de enfrentar as consequências de seus atos, gera um sentimento de ansiedade e incerteza sobre o futuro. Eu não preciso ter um juízo de morte, né? Morri e vou ser julgado. O que nós fazemos aqui hoje, aqui agora, a nossa vida, é juízo. Porque nossas ações já têm respostas quase que imediatas. Boas ou ruins, mas elas têm uma resposta. E nós vamos arcar com essas respostas, gostando ou não, sejam elas boas ou ruins. Eu espero que sejam boas. Que você receba coisas boas diante daquelas coisas boas que você faz. Agora, se você, como diz o povo, né, quer caçar chifre em cabeça de cavalo, você vai se estrepar uma hora, né? Esperança e redenção. Por outro lado, já é o verso da mesma história, né? Da mesma moeda. Nós falamos de julgamento, né? Incerteza. O outro lado disso, que é a esperança e redenção, que possibilita perdão na vida eterna, pode oferecer uma sensação de esperança e conforto, aliviando a angústia existencial. Eu não preciso ir muito longe, porque quando nós falamos sobre essa questão de conforto espiritual, conforto de que algo bom pode acontecer, ela mexe com a nossa vida, ela mexe com o nosso ser-estar, ela mexe com os nossos sentidos. Ela nos dá um certo alento e nos ajuda a acordar todos os dias, ajuda a viver um dia por vez, enfrentar as dificuldades, porque existe algo bom lá na frente. Só que esse algo bom, tem que ficar muito claro isso, ele é fruto das nossas ações. Como ditado, quem planta cravo pelo caminho vai colher cravo. Você planta cravo, quer colher rosas, vai ser meio difícil. Você está colhendo o fruto de outra pessoa. Alguém está sendo lesado com isso, né? Sentido de justiça. A crença em um julgamento final pode oferecer um senso de justiça, equidade, especialmente em um mundo onde o sofrimento e a injustiça parecem prevalecer. Vocês já viram? Tem uma imagem, é um videozinho muito curtinho, eu vi no Facebook, já vi no Instagram. Geralmente é uma musiquinha bem batida, né? Batida de eletrônica, que mostra pessoas avarentas, né, por riqueza, o ouro caindo, aí mostra uma pessoa com uma mulher de olhos fechados com uma balança na mão, aí você olha mais embaixo um túmulo, o túmulo desce, você vê o mundo inferior, né, as pessoas gemendo e gritando, e o ouro caindo pelo túmulo, do túmulo caindo na boca das cabeças dos mortos no inferno, e no final das contas, tudo que se resume sobre tudo isso é a ideia de justiça. Por que a ideia de justiça? O que nós fazemos
ou deixamos de fazer em nome da injustiça. Você sabe que é errado tal coisa, mas você prefere, não é problema meu, não é comigo, então você é um agente de injustiça. Você é condenado pela omissão, porque se você sabe que algo é errado e você não denuncia porque aquilo não tem nada a ver com você, não vai afetar a sua vida, você é igualmente culpado ou até mais culpado do que aquele que está praticando algo injusto. Trazendo para a nossa linguagem, né, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, é passado isso, né, que aquele que comete um pecado é responsabilizado, mas aquele que faz o outro pecar, ele será duplamente culpado. Por quê? Porque ele está cometendo um erro e o erro que ele está cometendo está fazendo o outro cair também. Então é duplamente culpado. Talvez aquela pessoa caiu, seja até inocentada e você não. Então nós temos que entender que quando nós falamos de senso de justiça, está nessa ideia de que nós temos que lutar todos os dias, a cada momento, que justiça seja feita. E ela é feita nas pequenas coisas, naquilo que eu ouço, naquilo que eu vejo. Aquela situação, né? Eu já falei para vocês, alguém vem fofocar alguma coisa para você. Antes da pessoa abrir a matraca, você fala, peraí, o que você vai falar é verdade? Se é verdade, peraí, o que você vai falar ele é útil? Não, mas se ela é útil, ela vai mudar alguma coisa? Ela vai enriquecer outras pessoas se ouvirem? Não, então você guarda para você. Se não passar por esses crivos, guarda para você. Você vai dar vazão à coisa errada, que vai mexer com a sua psique, vai te revoltar certamente, e você vai ser mais um agente de caos, de ódio, de injustiça. Então, muitas vezes é preferível a gente fechar nossos ouvidos para as coisas que não mudam em nada, que não acrescentem nada na nossa vida, e tocar o barco na justiça e na verdade, nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas, né? Misericórdia, um baluarte de esperança. A ideia de misericórdia, ou seja, a compaixão divina que perdoa os pecados, desempenha um papel fundamental na mitigação da ansiedade, do medo associado ao juízo final. A misericórdia, o que ela pode oferecer para as pessoas? Alívio de culpa. A crença na possibilidade de perdão pode aliviar o fardo da culpa e permitir que as pessoas se libertem do passado. Já viu o ditado que a sua culpa é uma pedra? Amanhã você faz outra coisa, outra culpa, outra pedra. Você começa a carregar essa pedra no bolso. Cada culpa, uma pedra, uma pedra, uma pedra. Imagine quando você chegar no final da sua vida, quantas toneladas de pedra você está suportando, está carregando pela falta de misericórdia. Primeiro com você mesmo, depois a misericórdia para com as pessoas ao teu redor. Seja aquelas que fizeram algo para você, seja aquelas que você fez algo para elas. O ato de misericórdia é para todo mundo. O ato de compaixão é para todo mundo, né? Principalmente como alívio de consciência pesada. Tanto que, para quem é católico, nós temos o sacramento da confissão. Não é à toa que é usado como sacramento, né? O nome diz, cura, né? Reforço da autoestima. A experiência da misericórdia divina pode fortalecer a autoestima e o sentimento de valor pessoal. Conexão espiritual. A busca pela misericórdia pode aprofundar a conexão espiritual das pessoas e fortalecer as suas crenças ou a sua fé. Interação complexas e individuais. A forma como cada indivíduo experimenta o juízo final e a ideia de misericórdia é única e depende de diversos fatores, como personalidade, a personalidade da pessoa, como a pessoa entende o mundo, como ela enxerga o mundo, como as crenças religiosas que ela cresceu faz ela aprender a enxergar este mundo. As experiências da vida, os tombos da vida, né? os baques, os sucessos, as derrotas, os empates da vida. A cultura, né? A nossa cultura, a sociedade, a cultura da nossa sociedade, o regionalismo, o país, a cidade, o estado, como que isso mexe conosco, né? É o contexto cultural. Então tudo isso faz com que nós tenhamos na nossa vivência
uma série de situações, uma série de circunstâncias, uma série de aprendizados que vai moldando o meu ser e existir como pessoa. E esse ser e existir como pessoa, ele tem um significado. E esse significado vai me percorrer todos os dias da minha vida, a todo momento, a toda hora, enquanto eu existir. Por quê? Porque é carregado, nós carregamos isso, né? No falar, no vestir, no comer, nas crenças, nos nossos julgamentos, nas nossas atitudes, naquilo que acreditamos, seja de teoria moral, de teoria ética, religiosa, sociocultural. Tudo isso molda quem nós somos, e essa molda a forma como nós vemos o mundo, molda como nós ouvimos o mundo e principalmente molda como nós falamos no mundo. É extremamente importante isso. Por quê? Porque a ideia de juízo, a ideia de misericórdia é uma construção que muitas das vezes ela é complexa, exerce um impacto profundo nas pessoas. Esse impacto gera ansiedade, esperança, motivações, sentido de propósito, como a sua própria vida, conexão espiritual, compreensão dos aspectos psicológicos que são fundamentais para se entender e entender essa questão, né, de misericórdia, de vida após a morte, de julgamento, de absolução, que tudo isso torna a nossa existência mais pacífica, nos ajuda a olhar para o fim de uma coisa, um fim de um sistema, um fim de uma situação não muito legal, o fim da vida, como algo natural que faz parte da nossa vida, do nosso ser e existir como pessoas. Por isso que esse mito, ele tem na sua força esse impacto de fazer a diferença na nossa vida de forma a tirar pedras, tirar pesos, tirar dedos, tirar olhares tortos, tirar palavras afiadas das nossas bocas. Faz com que nós, primeiro, nos olhemos como humanos, como gostaríamos que fôssemos tratados como humanos, e como esse humano reflete a vida a partir da sua e das outras pessoas. Você começa a compreender que a ideia de misericórdia, de benevolência, de perdão, de aliviar o peso, de levar a vida mais leve, de não ter dois pesos e duas medidas para as coisas, ter só um único senso de justiça, só com um senso de justiça que ele é humanizado, não um senso de justiça fechado, cego, como muita gente acredita. Por quê? Como já falei várias vezes, você tem dois delinquentes, um roubou uma lata de leite para amamentar a filha que está passando fome, o outro assaltou o caixa eletrônico no supermercado, assassinou uma pessoa para poder roubar um veículo. Os dois vão para a cadeia. Será? Olha as motivações. Eu não estou falando que é justo o ato, mas a motivação. Eu não posso tratar as duas medidas, as duas situações com o mesmo peso. Por quê? Porque são ações, embora na nossa mente, no nosso ser e existir como pessoas, pareçam iguais, mas na prática não é. Na prática não é. Então nós temos que ter esse senso de justiça, mas um senso de justiça humanizado. Humanizado. E é justamente isso que está faltando. Nós não temos um senso de justiça humanizado, porque nós julgamos até quem está dentro da nossa casa. Nós não aceitamos nossos filhos, se eles não são do jeito que nós queremos. Nós não aceitamos nossas esposas, porque se não for do jeito que nós queremos. Nós não aceitamos nossos esposos, porque não é do jeito que nós queremos. Não aceitamos a linha secundária da família, que é irmão,
pai, tio, avô, avó, porque não é da forma como nós queremos. Tem a outra linha da família, que é o sogro, a sogra, o genro, a nora, que não aceitamos porque não é conforme nós pensamos. Espera aí. Não vai dar. Assim não sobra ninguém. Quem que sobra nessa história? Se tudo for pesado, segundo a sua ótica pessoal, quem que sobra? Quem que sobra? Que prática de misericórdia é essa? Que prática de amor social é esse? Que está intimamente condicionado ao que eu penso, ao que eu acho, ao que eu acredito, dentro de um universo muito pequenininho. Enquanto olha o tamanho do universo que nos orbita. Então o mito de hoje, ele nos ajuda justamente a isso, a olhar o que está além de nós. Começa no que nós achamos, pensamos, fazemos, mas sai de mim, de você e parte para frente, para um mundo melhor, um mundo mais misericordioso. Este foi o mito da divindade chinesa de hoje. Eu espero que todos vocês tenham um bom final de semana e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos.